Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês, corintianeiro? Aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. E fiel, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações do Coringão, nosso clube do coração. Fiel, Corinthians definitivamente passa de cautela para modo agressivo para contratar Gabigol. Vou trazer informações para vocês. Vamos falar também sobre Carlos Miguel. Afinal, corintianeiro, o goleiro vai renovar ou não vai renovar? Vou trazer informações para vocês. Tem Corinthians e Botafogo hoje também, com as últimas atualizações aqui no canal do Corintianeiro. Vamos falar sobre escalação e muito mais para vocês. Fiquem até o final deste vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Chegando a 30 mil inscritos, fiel, 2 camisetas iguaizinhas a esta vou sortear para vocês, combinado? Ah, e não vou esquecer também que vamos falar do Wesley, porque pintou o clube novo na parada e pode levar o atacante. Então chega de enrolação, fiel, vamos falar de Timão, nosso clube do coração, porque o Corinthians encara o Botafogo hoje às 9 horas da noite. Jogo de extrema importância para o Corinthians. Mas por que, corintianeiro? Sendo que ainda a gente está no início do Brasileirão. Fiel, o Corinthians ocupa a 16ª posição, atrás do Fluminense, que já ocupa a fase de rebaixamento. Fora que o Corinthians precisa engrenar no Brasileirão. A gente precisa começar a ganhar jogos no Brasileirão. Viemos aí de 3 vitórias seguidas. Isso é muito importante, é lógico que é importante. O Corinthians voltou a jogar bem, só que para mim hoje é uma prova de fogo, porque a gente vai encarar o Botafogo, que está na 4ª posição do Brasileirão. É um time difícil de ser batido, é um time reforçado, é um time que tem um ataque super rápido, tem uma defesa consistente, tem um meio-campo muito bom, então nós precisamos jogar bola para ganhar do Botafogo. E nada melhor do que uma prova de fogo aí entre Corinthians e Botafogo para a gente ver a evolução do Corinthians, tá? Volto a dizer para vocês aqui que mesmo com as vitórias, já falei isso em vídeos anteriores e volto a repetir nesse, fiel, mesmo com as vitórias do Corinthians, a gente não pode deixar se enganar pelas aparências. O Corinthians é um clube hoje que precisa de reforço e o Antônio Oliveira já cansou de deixar claro isso. Com o Antônio Oliveira, aliás, estou me surpreendendo com a atitude do treinador, que está cobrando a diretoria por no mínimo de 4 a 5 reforços, porque ele entende que o Corinthians ele está no dia a dia, treinando o time todo dia. Ele entende que para o time chegar aí no seu ápice final, para o seu time chegar em condições em ganhar títulos, precisamos contratar sim. E o Corinthians vai contratar sim. Lembrando que o mercado da bola abre no dia 10 de julho, tá, fiel? Chegando próximo dessa data, a gente já vai ter nomes muito fortes aí relacionados ao Corinthians, tá? Nomes como Hernani, por exemplo, é de grande interesse do Corinthians. Corinthians também está em conversas avançadas por Eric Pulga, tá? Se você quiser aí um vídeo melhor explicando detalhes por detalhes de todas as contratações que o Corinthians conversa e que tem chances e possibilidades de vestir o manto alvinegro, eu te convido a assistir o vídeo de ontem que o corintianeiro postou, porque eu explico as chances reais de cada jogador vestir a camisa do Corinthians. Então o Eric Pulga está bem encaminhado, o Hernani está muito bem avançado, o Michael é pauta, principalmente se o Wesley for vendido, o Gabigol também, lá eu explico detalhes por detalhes, tá, fiel? Enfim, Antônio Oliveira cobra a diretoria e isso é muito importante para nós e temos uma prova de fogo hoje, porque o Corinthians também está em evolução, porque o nosso time, ele não é o dos piores, tá? Também não é o dos melhores, tá, fiel? Então o Igor Coronado está jogando bem, vai jogar como titular, Yuri Alberto começou a fazer gols todos os jogos, o Wesley continua na mesma, aquele jogador muito bom no 1 contra 1, um jogador que as principais jogadas do Corinthians está saindo do pé do jovem Wesley. Breno Bidon está jogando muito bem, inclusive tenho novidades para trazer para vocês também, tá, fiel? Então é um Corinthians em reformulação, é um Corinthians aí que está evoluindo na mão do Antônio Oliveira e é uma partida de extrema importância e uma partida muito difícil. O Botafogo vai tirar pontos de muitos times, tá, fiel? É um time candidato a título
quase foi campeão ano passado aí. É um time candidato a título sim, é um time entrosado e vamos precisar jogar muita bola para conseguir os 3 pontos hoje, combinado? Então, o Corinthians deve entrar em campo com Carlos Miguel, que vem fazendo um papel fundamental no Corinthians, vem honrando o manto sagrado e vem fechando o gol. Na lateral esquerda a gente segue com o Mateuzinho, tá? Na direita, desculpa, porque o Fagner segue no departamento médico. Já chamei atenção sobre esse departamento médico do Corinthians que está deixando a desejar. Ah, corintianeiro, mas hoje é o Fagner e tal, e amanhã se for um Ranieri? E se for um Yuri Alberto? E se for um Wesley? A gente vai ficar com o jogador 2, 3 semanas lá? Então Augusto Melo tem que ver urgentemente o que acontece com esse departamento médico do Corinthians. Então, para não perder o pensamento, Carlos Miguel no gol. Na lateral direita a gente tem o Mateuzinho, porque o Fagner está contundido. A nossa dupla de zaga, por enquanto, segue com Félix Torres e Kaká. Corintianeiro, por que por enquanto? Porque o Félix Torres foi convocado para sua seleção e deve desfalcar o Corinthians no mínimo aí em 5 a 6 jogos, tá, fiel? Se não for mais, eu vou apurar para vocês, tá? Na nossa lateral esquerda a gente segue com o lateral Hugo, que querendo ou não também vem apresentando uma evolução, mas precisamos contratar um lateral, tá, fiel? São campeonatos extensos e o Hugo ele oscila bastante. Precisamos de um lateral contundente que chega e resolva os nossos problemas na lateral esquerda, tá? A nossa dupla de volantes, a gente vem do Ranieri, que para mim foi a nossa melhor contratação até agora. Esse cara vai virar um novo Ralf, é um jogador com bastante raça, bastante determinação, um cara que realmente marca muito bem. E temos o Breno Bidon, que é um jovem cria da base, cria do terrão, que vem jogando bem, não compromete o time, vem fazendo um ótimo papel. E mais à frente temos Rodrigo Garro, tá, fiel? Que também demonstra muita raça e é um ótimo distribuidor de jogadas. Não tem como a sua principal característica a armação, mas é um cara que distribui bem, vai buscar a bola para jogar para os seus atacantes, distribui bem a jogada e tem uma raça indeterminável. Parabéns ao Rodrigo Garro, que vem honrando também o manto sagrado do Corinthians. E a gente segue com 3 atacantes, sendo Wesley, não precisa de apresentações, Yuri Alberto voltou a fazer gols todos os jogos e Igor Coronado flutuando na direita. Corintianeiro, por que flutuando? Porque ele não é fixo um ponta direita, tá, fiel? Ele flutua para o meio, ele vem para o meio do campo, ele desce para a ponta novamente. É um jogador que está jogando livremente ali e fez uma ótima partida no seu último jogo diante do Racing e esperamos que repita essa performance hoje diante do Botafogo, certo, fiel? Quero que vocês comentem referente a esta escalação. O que vocês achou? Quem que vocês tiraria? Quem que vocês colocaria nessa escalação do Timão? Comentem porque eu quero saber muito a sua opinião. 9 horas da noite tem Corinthians e Botafogo, tá? E eu já quero aí chutar aquele placar e quero que vocês também deixem o placar de vocês aí, tá? Todo mundo, eu acho que o Corinthians hoje vence a partida por 3 a 0, tá? E ainda vou dar os gols aqui, tá? Yuri Alberto, Coronado, tá, fiel? Yuri Alberto, Coronado e Breno Bidon. É os 3 caras que vai fazer o gol do Corinthians. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, tá? Sobre o placar da partida de hoje. Fiel, quero trazer uma informação para vocês aqui referente ao Carlos Miguel, porque eu notei um certo apavoramento em vocês, como se vocês estivessem desesperados. Corintianeiro, meu Deus, cara, o Corinthians não vai renovar com o Carlos Miguel. Carlos Miguel não quer renovar. Calma, fiel. O contrato do Carlos Miguel vence em dezembro de 2025. Lógico que o Corinthians tem que correr contra o tempo agora, porque se o Corinthians deixar passar o tempo, quando virar o ano, aí vira aquele desespero. Você começa a ficar na mão do jogador, porque no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time e sair no final do ano de graça. Então o Corinthians faz bem em começar a agir agora para renovar com o nosso goleiro titularzíssimo hoje, que é o Carlos Miguel. As primeiras negociações, a primeira investida do Corinthians para a renovação não deu certo. O Carlos Miguel e seu empresário não aceitaram os valores estipulados pelo Corinthians. Mas isso não quer dizer que o Carlos Miguel não vai ficar no Corinthians. Foi a primeira tentativa, foi a primeira iniciativa do Corinthians para tentar a renovação. O Corinthians não vai medir esforços, repito, não vai medir esforços para tentar contratar, para tentar renovar com o Carlos Miguel, porque hoje é o nosso goleiro de maior segurança,
É um goleiro que vai fazer história no Corinthians, porque ele é muito bom, fiel. O Carlos Miguel é muito bom, é um goleiro alto, é um goleiro que eu tenho certeza que vai deixar o seu nome gravado na história do Corinthians. Mas não corre esse risco do Carlos Miguel deixar o Corinthians. Lógico que a gente fala aqui que não corre o risco, mas se amanhã ou depois aparecer uma proposta multimilionária da Europa, é lógico que o jogador vai ficar tentado a ir. Já disse para vocês que é o sonho de qualquer atleta ir para a Europa, principalmente quando é atleta novo, tá, fiel? Então é lógico que o Carlos Miguel, se pintar uma proposta aí de um Chelsea, de um Manchester City, de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Atlético de Madrid, é lógico que o jogador vai ficar aí tentado a ir para a Europa, mas não existe nada, tá, fiel? Então o Carlos Miguel deve renovar sim com o Corinthians. O Corinthians vai fazer novas propostas para ele e vai renovar com o jogador sim. E venhamos e convenhamos, o jogador merece um salário bom aí, já que hoje é o goleiro titular do Corinthians. Eu não tenho os números para passar para vocês de como foi essa primeira investida do Corinthians que foi recusada pelo empresário e pelo goleiro, tá? Mas vamos aguardar que em breve o Corinthians deve renovar sim com o Carlos Miguel por no mínimo aí mais 3 anos, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente à renovação do Carlos Miguel. Quero trazer informações para vocês também aqui sobre venda de jogadores, porque apareceram novos clubes na intenção de comprar o Wesley. Eu que já disse em meu canal aqui, fiel torcida do Timão, que o Wesley está próximo de ser vendido. O Wesley vai ser vendido. Corintianeiro, o que você tem contra o Wesley? Eu ouvi muito isso nos comentários. Eu não tenho nada. Aliás, eu tenho gratidão, porque o Wesley que vem nos ajudando. Eu queria muito que o Wesley ficasse no Corinthians. E eu acho que por este preço, é um preço de banana que o Wesley está saindo do Corinthians, tá? O Wesley, que tem 19 anos de idade, tem uma perspectiva de vender enorme, é um jogador extremamente habilidoso, ótimo no 1 contra 1. O Corinthians, na minha opinião, está vendendo o jogador muito cedo. Por isso que o Brasil, ele deixou de ser protagonista em muitas coisas, porque os nossos jovens começam a se destacar, a Europa vem em busca e eles vão brilhar lá, e não no Brasil, porque todos os clubes brasileiros precisam dessa grana, precisam deste dinheiro recorrentemente, e isso vem atrapalhar aí o brilho do futebol brasileiro. Então o Wesley, fiel, ele vai ser vendido, e não é porque eu não gosto do Wesley, eu quero muito que o Wesley fique no Corinthians e que arrebente no Corinthians, e que podia ficar aí mais 2. Cara, se o Wesley fica mais 2 anos no Brasil, ele ia se tornar o melhor atacante do Brasil fácil, ele ia evoluir muito e ajudar muito o Corinthians futebolisticamente. Mas as coisas não são assim que funcionam. O Corinthians também precisa vender, precisa saciar as suas dívidas. A diferença do Brasil e da Europa é o seguinte: o Brasil vê só o presente. Cara, precisamos pagar dívidas ou precisamos de um cara ali melhor para a posição, que não é o caso do Wesley. No Corinthians é pagamento de dívidas mesmo. Precisamos ali do dinheiro. A Europa já vê o futuro. É um cara novo, é um cara que não vai ser titular agora, mas é um cara que vamos trabalhar nele, porque amanhã ou depois ele vai valer o triplo que nós pagamos. É o caso do Murilo no Nottingham Forest. O Corinthians vendeu aí por preço de banana. Hoje o Murilo está sendo vendido aí por no mínimo aí 80 a 90 milhões de euros para o Atlético de Madrid, se é que já não foi vendido. Então, fiel, a Europa vê a forma de conduzir o futebol totalmente diferente, tá? E no caso do Wesley também não vai ser diferente, porque agora apareceu o Fulham. Fulham, que é o clube hoje do Willian, ex-Corinthians, tá, fiel? Que já deixou entre as claras, porque você não pode fazer uma proposta oficial, porque você recebe uma multa gigante. Estamos com o mercado da bola fechado, mas que já se ofereceu a pagar para o Willian o valor de 23 milhões de euros, fiel. É questão de tempo. É questão de tempo para chegar nos 30 milhões. Um clube que oferece 23, você acha que não vai oferecer 30? É lógico que vai. Então hoje é o Fulham, que apareceu como novo clube, tendo como os principais West Ham e Fulham hoje, que já fez uma proposta extraordinária para comprar o Wesley. Então quando esse mercado começar a chegar mais perto para abrir, vai aparecer clube que vai pagar 28, que vai pagar 27. Já tem interesse do Atlético de Madrid, tá, fiel? O Atlético de Madrid já procurou o Corinthians, porém não com uma proposta, tá? Pelo menos não formal, porque não pode, tem que ser verbal.
pelo menos por enquanto. Então vai aparecer um clube que vai comprar o Wesley. E o Corinthians, na necessidade de vender, vai vender. Mesmo que não chegue aos 30 mil euros, que chegue aí aos 27, aos 28. Então o clube já pede um valor, sabendo que esse valor eles vão brigar. É toda negociação, fiel. Você vai vender aí um pertence seu, você já pede um valor, já esperando que a pessoa vai pedir um desconto. Então o Corinthians já pediu 30 mil euros, sabendo que vai vir desconto. Então o Wesley deve sair do Corinthians aí a 28, 27 milhões de euros, tá, fiel? E eu acho, na minha opinião, que é muito mal vendido. Vocês vão ver o Wesley, quando ele for vendido, daqui 2, 3 anos, o valor que esse cara vai estar valendo. Então, o Corinthians, na minha opinião, vende mal, mas por circunstâncias aí de emergência que o Corinthians precisa agora. Então, apareceu o Fulham oferecendo 23 milhões de euros para o Corinthians e também tem o interesse do Atlético de Madrid, que começou a negociar também para ter o atacante Wesley. A grande questão é que quando o mercado da bola abrir, e se a gente perder um ponto esquerda, que é considerado titularzíssimo hoje no Corinthians, a gente precisa repor a altura, tá? Então que venha outro jogador, que venha um Michael, que venha um ponta bom, um ponta que substitua o Wesley aí com todas as características que ele tem, do um contra um, de ser um cara driblador, que venha para suprir as necessidades. Então quando este mercado da bola abrir, por tantos clubes que estão aparecendo, o Wesley com certeza deve ser vendido. Fiel, eu quero que vocês comentem sobre a aparição de novos clubes, Atlético de Madrid, Fulham. Vocês acham que o Wesley está valendo tanto assim ou vocês acham que é um exagero? Vocês acham que é bom o Corinthians vender ou vocês acham que é ruim o Corinthians vender? Comentem, porque a sua opinião ela é de grande importância para este canal, tá? Ontem à noite respondi todos os comentários, está faltando só os mais atuais, vou responder hoje. Vou estar online, já aproveita e responda o seu também. Vou estar respondendo deste vídeo, já respondo o seu também, tá? Fiel, agora vamos entrar aqui no mercado da bola. Vamos falar sobre Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Corintianeiro, pelo amor de Deus, cara, eu não aguento mais ouvir falar de Gabigol no Corinthians. É Gabigol aqui, Gabigol aqui. Fiel, eu não sou nada, cara. Eu sou apenas um transmissor de informações. Eu coleto as informações com as pessoas com que trabalho, tá? Na realidade, são 2 pessoas ligadas ao Corinthians, graças a Deus conheci essas pessoas que têm um caráter ímpar e são muito honestas, tá? E me passam informações contundentes, informações verdadeiras, que graças a Deus o meu canal está crescendo muito rápido, apesar de ser um canal pequeno, mas é um canal novinho, já chegando a 30 mil inscritos. Nenhum canal cresce rápido assim, passando informações que são falsas, tá? Então, as informações sobre o Gabriel é o seguinte, eu tenho que transmitir, mesmo você não gostando, porque está relacionado ao Corinthians. Dia 7, agora, tem audiência do Gabigol referente àquele exame antidoping que ele tentou fraudar. A expectativa, ela é gigante para que o Gabigol seja inocentado. E detalhe, mesmo que ele seja culpado, será poucas partidas e uma multa singela. Então, o Corinthians aguarda dia 7, só para desencargo de consciência, tá, fiel? O Corinthians não vai fechar nenhum acordo verbal com o Gabigol agora e dia 7 ele é condenado a mais um ano. É lógico que o Corinthians não vai fazer essa loucura, tá? Então, a partir do dia 7, passou dia 7, Gabigol foi condenado a 10 jogos a partir de agora. Ele vai ter que ficar 10 jogos sem jogar. Ele vai ter que ficar 20 jogos sem jogar. O Gabigol foi condenado a 10 jogos e uma multa de 100 mil reais. O Corinthians vai passar da personalidade de monitoramento e interesse para uma personalidade agressiva. O Corinthians vai para cima do jogador. A prioridade do Corinthians é o Gabigol. É a informação que eu passei ontem e a informação que confirmei hoje, antes de trazer este vídeo para vocês. É de interesse ímpar do Corinthians, é de interesse do Augusto Melo, mas vocês não têm noção o quanto que o Augusto Melo está na gana de contratar o Gabigol. A proposta para o Gabigol está corretíssima, que eu passei para vocês há vídeos e vídeos atrás. Ela se confirma hoje para mim. Gabigol e Corinthians é o valor de 2,5 milhões de reais mensais para o atacante. Essa é a proposta do Corinthians. Corintianeiro, mas como assim? O Corinthians não vai pagar luvas para o jogador. Olha, como o jogador tem
não tem contrato a ser quebrado, no caso que se ele não conseguir desvincular seu contrato com o Flamengo no meio do ano, ele vai sair de graça em dezembro. Então, quando não tem contrato a ser quebrado, quando não tem direitos federativos para você pagar para um clube, o jogador, quando ele é muito bom ou muito estrela, ele exige luvas. O que são essas luvas? Bonificações por assinatura de contrato. 10 milhões, 5 milhões, 7 milhões, depende do nível do jogador. O Corinthians já deixou claro para o Gabigol que não vai pagar nada disso. O Corinthians vai pagar para ele 2,5 milhões de reais mensais. No Brasil é a melhor proposta. No Brasil não tem uma proposta que cubra os 2,5 milhões de reais mensais que o Corinthians quer pagar para o Gabigol, fiel. Então, a probabilidade, como eu disse para vocês lá atrás, quem me acompanha sabe, do Corinthians contratar o Gabigol, ela é gigante. Ela é muito grande, principalmente se o Gabigol conseguir desvincular-se do Flamengo, porque a intenção do jogador é sair do Flamengo agora no meio do ano. Ele não quer jogar no Flamengo, ele está insatisfeito no Flamengo, muito insatisfeito com a reserva do Flamengo, isso tem que ser dito, tá? E tem que ser dito também, se ele está insatisfeito lá, como que ele ficaria aqui se pegasse um banco de reservas também. O Gabigol é um cara marrento, a gente não precisa esconder, é um cara marrento, ignorante, não é aquele cara total de grupo, mas é um bom jogador, a gente não pode negar. Vocês vão falar para mim aqui que o Pedro Raul é melhor que o Gabigol, que o Romero é melhor que o Gabigol, que o Gustavo Mosquito é melhor que o Gabigol, que o Giovani é melhor que o Gabigol. Lógico que não, tá, fiel? Então, se o Gabigol chega no Corinthians, você tem que arrumar um espacinho para ele jogar lá, tá? Então, é um jogador que tem via de marketing, que o Corinthians, a sua equipe de marketing entende que tem um marketing formidável, é um marketing gigante. Quando o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, fiel, mesmo por foto vazada, as vendas da camisa aumentaram em mais de 300%. Então é óbvio que o Corinthians pensa no marketing também. É um jogador que ganhou tudo no Flamengo, são mais de 11 títulos. Gabigol foi sendo o melhor atacante do Brasil por no mínimo 2, 3 anos seguidos. Então é um jogador que vem a calhar sim, e prestem atenção nessa informação. Chegou dia 7, lógico que eu vou trazer para vocês aqui. Olha, Gabigol foi inocentado, ou pegou poucos dias, uma multa singela, o Corinthians já vai para cima dele. O Fabinho Soldado está em constante conversa com o Flamengo, tá, fiel? Já estou trazendo essas informações para vocês aqui há dias. O Corinthians vai parar de adotar uma cautela de monitoração, tá, e interesse para uma cautela totalmente agressiva na contratação de Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Eu vejo com muito bons olhos e vejo também que o Corinthians deve conseguir contratar o Gabigol sim, porque há o interesse do jogador também jogar no Corinthians pelo valor de 2,5 milhões de reais mensais. Obviamente que haverá cláusulas contratuais em caso de tantos gols, tantas partidas jogadas, aquilo tudo que faz aí com qualquer atacante por bonificações, tá, fiel? Então a situação do Gabigol hoje é essa. Corinthians vai para cima do Gabigol, sim, porque dia 7 eu tenho certeza que o Gabigol aí será inocentado ou vai pegar poucos jogos, porque a expectativa é gigante para que isso aconteça, tanto é que ele já foi liberado para jogar, e aí essa última audiência é só para definir realmente o que virá aí de multa para o jogador ou não. Então a expectativa, ela é gigante. Tá, fiel? Essas são as últimas informações do Corinthians atualizadíssimas para vocês. O que você vai achar de mais atual do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua audiência, a sua presença, o meu muito obrigado, tá, fiel? Em breve teremos live neste canal e de tarde tem mais vídeo do Corintianeiro. Obrigado por tudo mesmo e vai Corinthians!